Boa noite, boa tarde, bom dia, depender da hora que você participa dessa nossa roda de conversa da Ordem Franciscana Secular de São José dos Campos. Hoje a gente tem a alegria, né, e a honra de receber aqui a professora Maristela Tessa, que é mestra em ciência da religião. Falei certo, Mari? Falou, falou. Falei certo. E a gente vai conversar um pouco sobre Maria Madalena, que hoje é a festa de Santa Maria Madalena na igreja, ela que é talvez talvez não, a principal dos apóstolos de Jesus. A gente vai conversar isso com a Mari, que ela sabe tudo de Maria Madalena, né, Mari? Bom dia, Mari. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Olha, é uma alegria e um prazer estar aqui conversando com vocês e com todos aqueles e aquelas que vão nos assistir também. Joia. Mari, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui. A gente está no Clareando, inclusive quem gostar da entrevista pode se inscrever aí no canal. E como esse é um canal franciscano, eu queria saber, Mari, o que que Francisco falou para você? Olha, eu admiro muito Francisco e para mim eu o vejo como um místico. Aquele que de fato dialoga, né, com toda a realidade do seu entorno, mas alguém que vai um pouquinho além da espiritualidade, né? A sintonia com Jesus, com Deus, com o projeto, o faz de fato também estar em sintonia com toda a natureza do seu entorno. Então, quando a gente tem Francisco que dialoga com os animais, e hoje a gente já sabe que isso é possível, né? E é um diálogo também com a própria experiência dos outros, né? Então, para mim, eu tenho muito Francisco como aquele que é um místico que rompe com as possibilidades de manifestação e presença de Deus. Falou e disse. Mari, então vamos lá para pro nosso tema, né? Maria Madalena. Havia mulheres, né? Vamos dizer assim, entre os seguidores de Jesus, isso aí testemunhado até pela comunidade de Lucas, se eu não me engano, e por outras comunidades, né? Qual a importância dessas mulheres, né, no início do cristianismo, Mário? Olha, nós podemos dizer que os testemunhos que a gente tem de mulheres no movimento, eles vêm independente dos evangelhos, né? Por exemplo, os primeiros escritos que a gente tem do Novo Testamento são as cartas de Paulo. E aí é muito interessante porque na carta aos Romanos, no capítulo 16, que inclusive é um dos capítulos que ficou um debate muito grande, até que ponto era de Paulo ou não, mas a gente tem, hoje já é consenso que sim, nós temos Paulo que vai nomear mais de 10 mulheres que fazem parte do processo de diaconia, né? Ou seja, da missão, do serviço, em diferentes funções, em diferentes atividades. Então, desde o início do movimento de Jesus e até mesmo no período do Jesus histórico, a gente vai ter sempre mulheres que participam do segmento, que estão ali junto. Então, isso é um fato que a gente não pode negar, né? A presença e a atuação das mulheres, né? E isso Paulo vai confirmar, depois os evangelhos canônicos confirmam as cartas, né? Deutero, pseudo-paulinas, cartas católicas e pastorais e mesmo a literatura apócrifa. Então, a presença e a atuação das mulheres, ela nunca, podemos dizer, ela nunca foi totalmente plena, mas também não foi restrita. Eu acho que a gente precisa ler cada memória dentro do seu período também. Certo. E dentre essas mulheres, né, tem a figura de Maria Madalena. E há muitos mitos, né, Maristela, em torno dessa figura, né, emblemática. O que que você pode falar desses mitos para nós? Quais os principais? O que que a gente acha hoje sobre Maria que não tem nada a ver com Maria Madalena? Olha, eu acho que aqui a gente tem memórias, né, muito grande. Tem o professor Paulo Nogueira, não sei se você conhece, ele vai trabalhar e dizer que a memória bíblica, ela não passa só pelo texto.
ela passa pela imagem, pela gravura, pelas estátuas, pela cinematografia, passa por vários elementos. Ou seja, quando a gente fala de um texto bíblico, a gente não está falando do texto, a gente tem muitas memórias múltiplas. E Madalena é uma dessas personagens, né? Ela se torna uma figura, né, emblemática dentro das comunidades. Eu diria que ela é uma figura modelo, padrão e referência. Por ser uma figura modelo, padrão e referência, ela vai ser relida, ressignificada. E nesse processo de releitura e ressignificação, ela vai ser desautorizada e, ao mesmo tempo, uma busca de a torná-la invisível, que o efeito foi o contrário, né? Quando a gente vai para o nosso texto bíblico, a memória canônica, ela testifica para nós que Madalena é o quê? Uma das mulheres que acompanha Jesus desde a Galileia, isso vai aparecer nos 4 evangelhos, uma mulher que acompanha Jesus até a cruz junto com outras mulheres, nos 4 evangelhos, uma mulher que é testemunha da ressurreição, nos 4 evangelhos. Outras mulheres vai variar o nome também, e Lucas nos dá uma informação de que ela foi uma das mulheres que Jesus expulsou os 7 demônios. Ou melhor, na literatura canônica, é isso que nós temos de Madalena. Porém, quando a gente chega ali no final do século I, século II, século III e principalmente no século III, a gente percebe que já existe uma certa confusão das mulheres que aparecem anônimas. E aí a gente tem as mulheres que unge Jesus, ou a mulher que unge Jesus em Marcos, em Mateus, e a mulher pecadora arrependida de Lucas, do capítulo 7, que não é unção, que aí ela tem um atributo que é pecadora. A mulher adúltera, que é pega, lá em João, que também não tem nome. Quando a gente tem ali Orígenes, que vai fazer lá no século III, ele vai unir as 3 mulheres que unge Jesus e vai dizer que é uma só. Só que a única mulher que aparece nomeada é Maria, a irmã de Lázaro. E Marta, que não é pecadora, e não é prostituta, e não é adúltera. Porém, vai se dizer que é Maria Madalena. Então, a partir daí, começa gradativamente, dentro da história da igreja, né, uma composição de fundir Madalena com essas mulheres. E Gregório Magno, no século IV, vai fazer uma homilia, interpretando Ezequiel e também interpretando João, e vai dizer: a mulher que unge Jesus, a pecadora arrependida, a adúltera, é Maria Madalena. E aí a gente começa a ter toda uma narrativa de que Maria Madalena é a pecadora, adúltera, arrependida, né, que está ali no processo de unção. O que que a gente precisa se perguntar? Por que que é importante, neste período da história da igreja, colocar Maria Madalena como pecadora, arrependida, prostituta, adúltera? E é importante que a gente tenha claro que é um período em que a igreja começa gradativamente a se estruturar como religião. Ela está se como é que é, desacoplando, digamos assim, do judaísmo que é a sua origem, né? Então, a figura das mulheres, ela vai estar sendo representada pelas figuras femininas que aparecem nomeadas no texto bíblico, né? Então, o que representa Madalena? Qual é a reivindicação que pode vir atrás da memória de Madalena? Então, talvez essa seja uma das perguntas que a gente tem. E aí eu acho interessante neste livro aqui, né, que é da Lília Sebastiani, Maria Madalena, ela vai dizer, e aqui eu acho que é muito interessante, que ela coloca para nós, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Olha, aí pelo século XVI, no limiar da Reforma, verificou-se um estranho incidente teológico, no centro do qual se achava Madalena. Veja, está no século XVI. Em 1516, Faber Staphylocensis vai publicar uma dissertação com o título de Maria Madalena. E ele sustenta que a pecadora que fala Lucas do capítulo 7, a irmã de Marta de Betânia e Maria de Magdala, da qual Jesus tinha expulsado os 7 demônios, eram 3 pessoas diferentes.
Veja, em 1516 a gente tem alguém que diz: opa, aconteceu uma confusão aí que não é verdadeira. A pesquisa dele, a fala dele foi abafada, e aí, quando a gente vai ter de novo uma reflexão de que, de fato, Madalena não é nem a mulher que unge Jesus, nem a pecadora arrependida, nem a adúltera, vai ser no Vaticano II. Né? Então, os mitos em torno de Madalena vai estar muito ligado a isso. E aí, o que que é interessante? Se a gente for olhar a tentativa de apagamento de Madalena, vai ter um efeito contrário. Ela é a figura bíblica mais instigante. Então, a gente tem muita tradição em torno de Madalena. Ela vai ter em determinados momentos da história, ela se sobrepõe a Maria, mãe de Jesus. A memória dela vai ser muito maior. Ela vai ser a figura bíblica que tem mais pinturas. Nós temos muitas poesias, muitas histórias em torno dela. Ou seja, em torno dessa mulher que vem num processo de ser a testemunha da ressurreição, a mulher que acompanha Jesus desde a Galileia e que vai apresentar ali, de fato, uma adesão ao movimento e ao projeto, né? Ela se torna, num processo de apagamento, uma das mais faladas e mais reconhecidas, né? Dentro e fora da própria igreja. Certo. É, então, você acha que a discriminação, o patriarcalismo, óbvio, influenciaram, né, no sentido patriarcal, né, das religiões, influenciaram na figura de Maria Madalena, na construção religiosa, vamos dizer assim, de Maria Madalena, e você acha que teve esse efeito contrário. Agora, por que que você acha que a instituição se distanciou tanto da intuição de Jesus de Nazaré para fazer essa discriminação toda? Se juntou ao poder, o Império Romano se apropriou, ou haveria já dentro do judaísmo, quando fazia parte do judaísmo, né, uma digressão do judaísmo, essa discriminação? Olha, eu creio que a gente tem muito essa questão de atribuir ao judaísmo algo muito machista, patriarcal. Quando você vai de fato estudar o judaísmo, você percebe que ele está dentro de um contexto maior e tem sim, tem movimento, tem estrutura que é patriarcal, mas a gente não pode generalizar. Como a gente também não pode generalizar dentro do movimento. Você vai ter comunidades que são muito mais abertas e comunidades que são muito mais fechadas. Mas Tem sim, judaísmos, né, Mari? É isso, no como a gente vai plural. ter, é perfeito, como a gente vai ter cristianismo. Agora, o que a gente tem que pensar é que a estrutura do Império Romano, ela é patriarcal e é machista. E as religiões, os movimentos estão dentro disso. Então, você vai ter comunidades com suas lideranças que vão ser muito mais abertas e comunidade com as suas lideranças que vão ser muito mais fechadas. A própria literatura canônica e extrabíblica ou apócrifa testemunha isso. Porém, eu creio que a gente precisa localizar um pouquinho quando a gente vai lidar com a memória do movimento, lembrar que a nossa literatura canônica, ela é uma literatura que é majoritariamente dedicada, escrita por homens. A nossa literatura extracanônica ou apócrifa, na sua grande maioria, também, por enquanto. Pode ser que a gente descubra outras coisas. Então, veja, a gente está com o poder da escrita ligada ao masculino, que é o contexto, certo? E a gente vai para a literatura judaica também está dentro dessa realidade, certo? Quando a gente vai para o período de formação da igreja, enquanto formação de uma outra religião, de um como é que é, de uma separação do judaísmo, a gente pode ver que majoritariamente quem vai discutir nos concílios também são homens. Sim. Então, a grande questão que a gente tem aí, quem é que precisa ser deslegitimado nisso? Vai ser as mulheres. E aí é importante que a gente tenha assim, o judaísmo e o cristianismo, eles são religiões que surgem de tradição oral. Então, o texto ele tem uma validação, mas a tradição oral, ela refuta.
E ela continua mantendo. Então, quando você tem uma Madalena, que é testemunha da ressurreição, que caminha com Jesus, que está junto com Jesus, você não pode dizer que somente os homens têm validade, seja na escrita, seja na questão do poder. Porém, o que é que você precisa fazer então? Você precisa desqualificar essas mulheres. Precisa construir uma outra memória em cima delas, né? Então, nós vamos ter desde o princípio aí do século II, século III, Madalena muito se contrapondo à figura de Eva, né? E aí a gente já tem muito forte essa figura de que Eva traz o pecado, Eva traz a morte. E aí você vai dizer, olha, Madalena é aquela que foi escolhida, mas lembre-se, qual é, né, o problema das mulheres? Então, você vai lidar muito com essa coisa também de associar a mulher à sexualidade, né? E associar essa questão de uma sexualidade que precisa ser controlada, né? Então, eu creio que a gente precisa conversar com isso também. Onde estão as mulheres? Não estou dizendo que não tem, né? Mas onde estão as mulheres do início que também são responsáveis pela formatação, né, da proposta de organização do cristianismo, né? Então, a memória de Madalena ela vai estar dentro dessa perspectiva também. Joia. Ô Maria, e ainda dentro dessa figura de Maria, né, cercada de mitos, e o quarto evangelho, né? É o evangelho da comunidade de João, é o evangelho da comunidade de Maria. João é Maria, Mari. Tem gente que advoga isso, né? Olha, o Evangelho de João, primeiro, João é uma atribuição, né? E se a gente for olhar, o discípulo amado que aparece dentro do Evangelho, ele não tem nome. E aí é muito interessante, né? Porque quando não tem nome, não tem nome. Não está lá entre parênteses, atribua, né? Eu acho que sim, nessa tentativa da gente querer localizar, a gente vai atribuindo. Mas os personagens que aparecem nomeados é porque eles são representativos para a comunidade. E eles servem como referência. Mas quem não tem nome é para a gente conversar com a memória que está ali. Logo, o discípulo, ele tem uma característica: amar. Então, talvez a comunidade que está atrás está dizendo: quem quer ser discípulo precisa amar. Por que que não tem nome? Porque não é Pedro, João, Marcos. Não, tá na hora da gente conversar, acredito eu, né? E aí é interessante porque dentro do Evangelho nós só vamos ter três personagens que Jesus manifesta plenamente o seu amor, que é Marta, Maria e Lázaro. Lá no capítulo 11, vai dizer: Jesus os amava. Então, talvez, se a gente tem que nomear o discípulo amado, nós temos que conversar com os três, Marta, Maria e Lázaro, que é dentro do evangelho. Mas sim, é um evangelho que ele vem um pouco numa perspectiva diferente dos sinóticos, né? Nós vamos ter figuras femininas que vão marcar o que não aparece marcado nos sinóticos por mulheres, né? A gente tem a mãe de Jesus que abre os sinais. Nós temos é, Marta, que vai testemunhar, e temos desculpa, antes, temos a samaritana, que vai reconhecer o ungido, você é ungido. Temos Marta, que vai conversar com Jesus sobre também a unção e a ressurreição. Temos Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, que unge Jesus, que é o reconhecimento de fato. E temos Madalena, que é a testemunha da ressurreição. Então a gente pode dizer num olhar que o evangelho, ele pontua os principais fundamentos, digamos assim, né? Ou podemos até ousar dizer o querigma sobre Jesus na boca de mulheres, que é diferente dos outros evangelhos. Estou dizendo que não aparece, mas nos outros evangelhos vai estar muito na figura dos apóstolos, né? Então, por um bom tempo achou-se que o evangelho de João foi escrito por mulheres. Pode ser e pode não ser. O que a gente pode dizer é que o Evangelho de João, ele tem sim a presença, a atuação, a figura feminina muito forte, né? Se foram elas que escreveram,
Não temos como comprovar. Se Madalena é o modelo de discípulo amada, pode ser, porque o evangelho vai trabalhar com modelos, né? Nós temos Nicodemos, nós temos Pedro, nós temos o discípulo amado, nós temos Tomé, nós temos Judas, que são modelos que a comunidade diz: ó, e aí, você é qual desses? Né? O teu segmento é qual? Então, a gente poderia dizer que Madalena está numa também perspectiva de modelo de discipulado, que depois é interessante que a gente tem o Evangelho de Madalena. E nós temos, que é um evangelho apócrifo, e temos Madalena que vai aparecer citadas em inúmeras obras apócrifas e das comunidades gnósticas como modelo de discipulado. Então podemos Você dizer citou que sim, né? sim, você citou o Evangelho de Madalena, eu ia te perguntar, e quem que escreveu esse evangelho? De quando ele é? É do primeiro século, do segundo, do... Olhe, aí eu vou dizer para você, você quer saber mais? A gente vai ter um curso em novembro sobre o Evangelho Apócrifo de Madalena. Fica o convite para você e para quem desejar. Tá, Olha, mas mas o que a gente sabe, nós estamos conversando aqui com os evangelhos ou uma literatura gnóstica. Acredita-se que o movimento, o grupo gnóstico, ele começa a partir do século II a se tornar mais forte dentro das comunidades. E as descobertas de Nag Hammadi, que é a biblioteca do Egito, ela traz para nós agora o acesso ao material dos gnósticos. Até então, a gente tinha acesso às interpretações que os apologetas e os padres da igreja fizeram. Né? Então, é o que eles falam sobre. E agora a gente tem acesso ao material deles, que é uma biblioteca de uma comunidade gnóstica. O que que isso significa? A gente tem o que eles liam, e é surpreendente. Eu acho que agora a gente tem aqui um outro olhar. Quem escreveu, a gente não tem ainda. Eu creio que a nossa pesquisa ela ainda é pequena, ou talvez o material que a gente tem acesso no Brasil, mas é uma comunidade gnóstica que nomeia Madalena como modelo de discípulo, ou seja, de quem de fato conseguiu chegar ao conhecimento, né? Que é essa questão do processo de se tornar a luz, que é a essência. Então, ela pode ensinar, né? Então, isso é o que a gente tem dentro do Evangelho. E aí tem outras coisitas tá más. certo, tá certo. Se a gente trouxer, Mari, ou melhor, antes disso, né? E como é a importância de Madalena naquela, o que você falou que está retratado nos quatro evangelhos canônicos, né? Como a mulher do sepulcro vazio, né? A mulher que testemunha a ressurreição de Jesus, né? Isso não faz dela, tem gente que eu já li, teólogos, né? Que dizem isso. Isso não faz dela a principal, ou uma das principais seguidoras de Jesus, Mari? Faz, faz. Eu acho que ali a gente tem, quando ela aparece, uma coisa que é interessante, quando você vai olhar as narrativas, você vai ter diferentes mulheres que aparecem citadas em Marcos, Mateus, Lucas e João. Uma que aparece ali em todos é Madalena. Isso significa que a comunidade já tem como referência. E eu acho que a gente tem que pensar numa coisa que, para nós, hoje, a gente tem isso numa fala mais, como é que é, atualizada. A gente diz que a gente precisa de representatividade, né? Então, você precisa que as mulheres estejam em diferentes lugares e funções, mas você precisa ver a representatividade. Ou seja, quando uma mulher está lá, ela diz para as outras mulheres que é possível que elas ali estejam. Né? Então, Madalena, como a testemunha da ressurreição, é a representatividade que as mulheres recebem, sim, e estão presentes dentro do discipulado com testemunhas validadas da ressurreição. Porque Madalena fica como aquela que aparece como testemunha citada em todos, representativa em todos. Porque, de fato, dentro do movimento, ela deve ter tido uma presença diferenciada, né? O que que isso significa? Ela é
representatividade e ela tem uma certa autoridade. Qual é a autoridade que a gente tem? Talvez a gente teria que começar a voltar um pouco, né, em toda essa experiência. Mas eu acho que é interessante que tem dessa mesma autora, ela tem uma frase que eu acho uma frase, um pensamento que eu creio que ele ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão de Madalena. Olha o que que ela diz, e eu creio que responde a tua pergunta. Na página 233, a apóstola, apóstolo e profeta se tornam níveis naquele momento, da qual a chama do anúncio enxugou as lágrimas, que bate a uma porta fechada e a homens fechados por dentro. Repete que o Senhor está vivo, que cumpriu sua missão, mas que não terminou ainda, porque ainda não foi realmente ouvida. Aqueles homens que talvez hesitaram ao lhe abrir a porta, cheios de medo e de uma sensação de derrota e de morte, não acreditam, ainda não tiveram a experiência do Espírito, e aquela que anuncia afinal é apenas uma mulher. Assim, o anúncio de Maria de Magdala ainda está em ato, até o fim dos tempos, ou até que não haja mais portas fechadas por medo. Talvez o que a gente pode dizer é que Madalena experiencia com Jesus algo que talvez estes homens não tenham experimentado. Não porque não estivessem abertos, mas porque, numa sociedade machista e patriarcal, numa tradição religiosa que muitas vezes também reproduz isso, a experiência de quem vive à margem e não é reconhecido é diferente de quem, mesmo vivendo à margem, tem o reconhecimento. Isso a gente fala de homens. Por mais que os homens sejam e são discriminados e excluídos, é diferente do processo de exclusão e de marginalização que mulheres sofrem, que trans, bi, né, da comunidade LGBTQIA+, também sofrem. Né, de que negros e negras sofrem. Então, veja, quando você tem alguém que te reconhece, que te valoriza, a tua experiência ela se torna um diferencial. Então não tem porquê, Madalena, né? O medo afugentá-la, né? É claro, não podemos dizer que ela não tinha, né? Mas significa que ela não pode ignorar aquilo que aquele homem fez e transformou a sua vida. Né? Então, quando ela fica como modelo, você tem dizendo, poxa, olha, todos fugiram, todos se acovardaram, né? Ela não se acovardou. Eu creio que isso é uma memória presente nas comunidades e não tinha como deixá-la fora. Não tinha como dizer quem anunciou, quem gritou, quem disse ele não está morto, né? Ele está aqui, foi ela. E assim, não podemos dizer que os homens também não fizeram isso, mas creio que existe uma experiência aí que às vezes a gente ignora, né? É, é aquela frase, né? Eu vi Jesus, né? E os outros, às vezes, a gente às vezes ainda não viu, né? E É. não viu assim para vivenciar, né? Para não tem essa comunhão, né? Como você está dizendo. Mas Mari, só para esclarecer melhor ainda, né? Aqui o final mesmo do Evangelho da comunidade de Marcos é um pouco a gente olha assim, a gente fica meio aturdido, né? Porque a gente está acostumado com a determinada, entre aspas, catequese, né? E no Evangelho de Marcos, no final, ele diz assim, né? Se eu não estou enganado, se você quiser ler para nós, e as mulheres que testemunharam aquilo ali, né? Resumindo, foram e não disseram nada para ninguém. É isso mesmo, Mari? E como é que a gente dialoga com esse final e com a figura de Maria Madalena? Por que que a comunidade de Marcos deixou esse ponto aí, Mari? O que que você acha? Olha.
Quando a gente conversa, o Evangelho de Marcos, ele termina de fato no capítulo 16, versículo 8. Os versículos 9 até o 20, ele é um acréscimo posterior. Isso as próprias notas de rodapé dizem para Sim. nós. E aí é interessante que ele diz, né, que elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas. Quando a gente fala de temor e estupor, a gente não está falando de tremor, é temor. Temor e estupor, ele é representação de experiência religiosa. O que é que as mulheres têm no sepulcro? Elas têm uma experiência de revelação. Elas veem o jovem ali, elas experimentam o ressuscitado, que depois diz: Eu vou aparecer para vocês na Galileia. Então a gente está falando de uma experiência da presença, né? Então nós não estamos falando aqui que a mulherada ficou com Com medo, medo. Não. com medo. Então a gente está falando aqui do que era e significava a experiência da ressurreição. Veja, é experiência. Certo? Então, a comunidade que está por trás do Evangelho de Marcos não tem as necessidade de descrever. Talvez porque a comunidade entendia essa linguagem. Quem não entende essa linguagem somos nós. Então, Sim. o que que a comunidade está dizendo? Essas mulheres experimentaram o ressuscitado. Então, veja, a ressurreição é experiência. Elas experimentaram a presença, a atuação de Jesus. Então, a gente não está falando de quem senta só para bater papo, né? Sim, Então, isso sim. daí. E aí é interessante que diz: e nada contaram a ninguém porque tinham medo. A gente tem que olhar lá atrás que quando a gente tem Moisés que desce, quando a gente tem Moisés que vê a sarça, Moisés tem medo. A Sim. experiência religiosa transcendente, que isso que eu falava de Francisco, é um místico. A gente não pode pensar que Francisco, quando teve as suas primeiras visões, saiu dali, eu tô. Não, aquela questão, o que que é isso? Quando a gente conversa com São João da Cruz e também com eh, Santa. Agora eu me Teresa esqueci. Dávila? Teresa d'Ávila, eles dizem, não, eu acho que eu estou ficando. Veja, a experiência religiosa, ela é temor e esse estupor, ou seja, mas será mesmo que eu estou? É a mesma coisa quando a gente conversa com Paulo e conversa com Jesus. Então, significa que num primeiro momento você tem aquilo, mas será mesmo? Né? Será que eu tive a revelação, a manifestação, né, de Deus que está ali, que se manifesta? Então, essa experiência faz com que a comunidade diga: o testemunho dessas mulheres não é loucura, é testemunho de uma experiência. Elas tiveram a revelação. O medo na minha interpretação, e aí pode ter, eu não estou dizendo que a minha é a única e verdadeira, eu estou dizendo que a partir da pesquisa e do que a gente vê, é para dizer que o medo condiz com o quê? Com a experiência verdadeira. Certo? Porque você tem a experiência, sai dali falando, opa, alguma coisa. Porque você reconhece que o sagrado se manifestou e se manifestou de uma forma muito plena e muito grande. Então, não é uma coisa, aquela coisa, mas a mim. Então, o testemunho dessas mulheres é mais do que verdadeiro. E eu pergunto, se elas tivessem ficado quietas, por que que a gente estaria aqui hoje? Sim, E sim, não, sim. desculpa, não é porque, é como estaríamos aqui hoje se É. elas tivessem ficado quietas. Então significa que elas não ficaram, né? Talvez a nossa leitura do medo, do temor e do estupor é que ela está muito limitada a uma compreensão que talvez a gente não tenha e que a gente precisa voltar lá para entender, né? Sim, eu perguntei justamente para você esclarecer isso, né? Porque isso não é explicado dessa forma, né? E aí a formação do cristão, a formação de quem quer seguir Jesus perde. E uma coisa interessante que você falou, que o próprio Jesus atesta que a experiência, ele disse que vai encontrar com vocês na Galileia, quer dizer, na vida, no dia a dia, né? Então, é uma coisa que separa, né, na minha opinião, o segmento do rito, da religiosidade vazia, né, Mari? Que não tem vida, né? Isso. Uhum.
Ô Mari, e quando a gente olha, né, porque a história de discriminação das mulheres negras, enfim, de todas as mulheres, em relação à sua própria opção sexual, enfim, ela continua, ela não acabou. E qual a mensagem de Maria Madalena hoje? Até para uma igreja que é tão fech... não só para a igreja, mas para nós, né? Todo homem carrega, eu e todos nós homens carregamos também incrustado na gente a alienação do machismo, né? Para a tristeza também há mulheres machistas, porque carregam essa alienação. Então, qual a mensagem vamos dizer assim, de libertação disso que Maria Madalena traz? Quer dizer, que Jesus ela está vendo que a gente não está vendo, mano? Olha, eu diria que sim, a discriminação ela acontece, está presente, e a igreja, né, ela não está fora dessa estrutura, né? Eu creio que o grande apelo que a gente tem, né, é primeiro recordar que a gente tem do século quarto até o Vaticano II a memória de uma Madalena pecadora, arrependida, adúltera, prostituta. Vaticano II reconhece que de fato, né? As mulheres que ali estão não são ela, né? Então, eu creio que se dar conta disso, né, é algo que vai restituindo, né, a muitas mulheres que foram apagadas, né, que foram discriminadas, que foram inviabilizadas, digamos assim, invisibilizadas dentro da igreja. Segundo, reconhecê-la como apóstola dos apóstolos é, de fato, reconhecer que a gente tem um discipulado de mulheres também reconhecido, né? E eu creio que a grande mensagem de Madalena é que o reconhecimento ele precisa ser efetivado, né? Rememorar Madalena é rememorar, ressignificar a presença das mulheres, rememorar e ressignificar e atualizar ao mesmo tempo essa invisibilização que se faz, né? Nós, mulheres, homens, numa perspectiva e numa estrutura que muitas vezes ainda continua sendo patriarcal e machista, né? E aí qual é, né, a presença e atuação dessas mulheres dentro das igrejas, dentro das comunidades, né? Elas já estão ali, né? Então, não é valorizar, elas estão ali. A questão é quais são os reconhecimentos, né, que são dados a essas mulheres, né? E ao mesmo tempo quais são as experiências que essas mulheres fazem no segmento de Jesus. Como essas experiências são validadas dentro da comunidade. Como que elas têm, quais são, digamos assim, a possibilidade que essas mulheres têm de expressar a sua experiência com o sagrado. Essa experiência com o sagrado não necessariamente passa pela experiência que a gente tem constituída nas teologias. Não necessariamente vai passar dentro do que são as ferramentas teológicas. E elas podem expressar, elas podem manifestar, né? Então, eu acho que aí a gente teria que estar conversando um pouquinho, né, o que significa essa festa de Madalena, né? Como dialogar com aquelas mulheres, né, e com todas essas mulheres que experimentam o sagrado e que muitas vezes, para poder falar da sua experiência, precisam padronizar a sua fala. Mas até que ponto o tremor, né, e o temor se apossou delas de uma forma que não é, né, ou que não está dentro dos padrões. Então, eu creio que o que Madalena nos convoca hoje, né, é olhar os pré-conceitos, as pré-definições, até que ponto elas estão ligadas aos nossos medos, e aí a gente projeta, né, para se proteger, né, sejam homens, sejam mulheres, e por outro lado, como que a gente lida com as experiências com o sagrado, a experiência no segmento de Jesus, que não necessariamente são iguais às minhas, e como eu possibilito que ela seja também, né, verbalizada, né? Creio que aí está um dos desafios da festa de Madalena, né?
É, é a apóstola da esperança, né, Mari? A gente está vivendo, só para a gente terminar, Eu acho que eu tô com uma. Tá oscilando você não aqui. Não caiu, sei não. se é a minha internet ou a tua. Eu acho que é, mas você não caiu, não. Estou Diz ouvindo que a sua nossa voz. conexão. É. Fica tranquila que eu acho que vai restabelecer. Só para a gente terminar, então, Mari, eu queria um pouco falar das mulheres, sempre as mulheres, né, que na minha visão são a pedra do sustento, né, sempre foram, e também sofrem demais, né? Você vê, se a gente pegar a questão da guerra, a guerra em si. A gente está num tempo de muita guerra, né? O capitalismo, quando entra em crise, produz guerra, produz a queda da democracia, enfim. Se a gente pegar as guerras, né? Não só a guerra da mulher no dia a dia, mas a gente pega uma guerra mesmo. Os corpos femininos, quase não se fala, mas são devastados na guerra, não só pela perda, né, dos entes queridos, seus filhos. A gente está vendo uma guerra onde se utiliza a fome como arma, que é o caso de Israel na faixa de Gaza, né? É impressionante isso, né? E a guerra da Ucrânia, e onde a violência contra os corpos das mulheres, porque os soldados vão avançando e aquela barbaridade toda vai acontecendo. Não há tratado da ONU que dê jeito nisso, né? A gente não reconhece o ser humano como ser humano, e nessa escala, né, econômica que a gente vive, há um reconhecimento desse sistema econômico para o ser humano, segundo esse sistema econômico, é o homem proprietário, branco, né? E que a gente, outro dia eu falei com a presidente da comissão, Arnes, ela emendou, e o heterossexual, né? Então, o homem proprietário, branco e heterossexual é gente. O resto não é gente para esse capitalismo que a gente vive. Então, como quem segue Jesus tem que se colocar sempre ao lado da justiça, eu acho que os corpos femininos são muito invisibilizados, trazendo aqui para nós, você vê a taxa de feminicídio no estado de São Paulo só cresce, e sempre isso é tratado como se vai numa delegacia, que você não encontra ali uma mulher para receber aquilo, para receber aquela denúncia, é tratado como, né, fosse uma estatística, fosse um número. E nesse ponto, o que que a apóstola da esperança, Mari, você falou, né? A gente tem que rever, então, o que que significa essa festa de Maria Madalena, que o Papa Francisco é que fez renascer, né, através do Vaticano II, né? O que que essa apóstola da esperança tem a ver com, pode ajudar nesse ponto? Eu conversando uma vez com a minha filha, ela mesmo disse: pai, você é homem, você não entende. A mulher, quando ela sai, até a maneira que ela é olhada, né? Às vezes aquilo é uma agressão para a mulher, né? Então faz da mulher um objeto, né? Então é interessante esse diálogo, porque é experiência que a gente não tem, né? O que o homem não tem, porque se acha, ou, né? Então, o que que é a apóstola da esperança diante desse caldo que a gente vive hoje, né? É, 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 conquistas que aos trancos e barrancos a gente teve, que a gente pensou que não ia retroceder e está retrocedendo, né? Discursos de igreja que de várias igrejas, inclusive setores da Igreja Católica, que dizem que a mulher tem que ser submissa ao homem. Quer dizer, diante desse caldo todo, Mário, o que que a festa de Maria Madalena, a festa da Apóstola da Esperança, o que que ela significa? Olha, eu acho que quando a gente fala da questão da esperança e de Madalena, a gente lida com o medo, né?
a discípula, a testemunha da ressurreição, a ressurreição é a vida que vence a morte. Então, o movimento vai ter que ressignificar a morte de cruz, né? Talvez aí a gente tenha um outro desafio também de entender um pouquinho o que que isso significa, porque muitas vezes falar da morte de cruz de Jesus, ela está muito romantizada e às vezes espiritualizada. Né? Não é espiritualidade, espiritualizada, que aí você perde o sentido. Então, quando Madalena vai ao sepulcro, né? E aí a gente pega a memória de João, né? E vai dizer choro, né? O choro de dizer não pode ter morrido, não pode ter acabado assim. O que é a mulher da esperança? É a mulher da esperança que vai dizer: todo o vivido foi um vivido que trouxe vida. Foi um vivido que resgatou a dignidade, a esperança, a convivência. E aí eu acho que tem uma coisa que ultimamente na pesquisa está me chamando muito a atenção. Jesus é reconhecido quando ressuscita, não pelo físico, mas por comer junto. A comida, a comida é algo que vai marcar a presença de Jesus entre tantas coisas. Mas o que significa comer junto? O que significa estar ali junto? Então, para Madalena, eu diria, é impossível dizer que tudo aquilo acabou. É impossível que tudo aquilo que foi vivido tenha morrido. Então, o que ele fez, o que ele viveu, não morre, porque não nós conseguimos viver, nós conseguimos sair da morte para a vida, nas diferentes experiências de exclusão, de marginalização. Então, o que significa falar Madalena, a testemunha da esperança? É a gente se perguntar quais são as situações geradoras, propiciadoras, divulgadoras da morte que se fazem presentes em nosso dia. Como seguidores e testemunhas do ressuscitado, nós precisamos comprovar, como Madalena, de que essa morte não venceu e não vai vencer. Veja, a testemunha da esperança é dizer a experiência que foi feita com o ressuscitado, vivo, presente, ela vence e rompe a morte, que é uma morte provocada, que é uma morte produzida. Então, o que é ser testemunha, o que é ser é, propositor e propositora de esperança? É nesses lugares onde a morte foi instalada, sermos os propositores e propositoras de vida. E eu diria que a gente tem hoje muitas mulheres, muitos homens, muitos grupos, muitos movimentos que são propositores. Quais são esses grupos, esses movimentos que estão propondo dignidade, direito, presença, reconhecimento de homens, de mulheres, de negros e de negras, de empobrecidos, de minorias étnicas, de grupos, né? Eu diria que hoje, para a gente conversar com Madalena e conversar com Jesus na sua presença efetiva, a gente tem que conversar com diferentes categorias, né? Que é a categoria de classe, categoria de gênero, categoria de sexo, categoria de geração, categoria de etnia, entre tantas categorias, porque a morte, o mal, o empobrecimento, a violência, ele se vê misturado em tudo isso, né? Então, a gente precisa, né? E o que Madalena diz, se somos testemunhas da esperança, a nossa esperança não é qualquer esperança, é esperança que desafia a morte. E desafiar a morte é dizer que a morte provocada ela pode ser, sim, eliminada e extinta. Mas quem precisa acreditar nisso somos nós. E Madalena vem dizer: o túmulo não é o último lugar. Né? Então, eu creio que isso é um pouco esse desafio. Uma igreja que testemunha, né, a apóstola dos apóstolos, ela vai se perguntar como que as mulheres
estão sendo tratadas dentro de nossas comunidades? Quais são os espaços que essas mulheres estão ocupando? Como que nós, homens e mulheres, possibilitamos a voz, a autonomia, os direitos, a proteção dessas mulheres? Você falou do feminicídio, né? Talvez a gente tenha aí um desafio, né? Será que uma mulher que é vítima de violência e se sente ameaçada, cerceada, agredida, violentada por seu marido, ela consegue correr para uma comunidade cristã e dizer: Olha, eu estou sendo perseguida e ameaçada, e essa comunidade se torna um amparo? Ou será que só a Lei Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, os abrigos para mulheres, as casas onde nós temos casas para mulheres vítimas de violência servem de apoio? Talvez seja uma pergunta que a gente tenha que fazer. Que tipo de esperança a gente está proporcionando a essas mulheres? Será que quando uma mulher negra se sente violentada, discriminada dentro das nossas comunidades e das comunidades, você escuta dizer: vem aqui, onde foi que aconteceu isso? Aqui você é validada. Quando a gente encontra grupos, né, de LGBTQI, né, a mais e não, eu não poderia dizer todas as siglas que a gente tem por ignorância da minha parte, quando essas pessoas são violentadas, agredidas e que correm risco, né, de vida, elas podem dizer, mas nessa comunidade eu sou garantida, eu tenho segurança, eu sei que se eu estiver andando na rua e encontrar fulano, eu estou protegida. Será que isso acontece? Talvez seja esse o apelo da festa de Madalena, né? Talvez a gente tenha que se perguntar como que as comunidades, as igrejas servem, né, de apoio e de dizer, não, aqui a violência, aqui a morte, aqui a discriminação, aqui o preconceito não tem lugar. Que se não for assim, né, Maria, a gente está olhando as pessoas como, como, por exemplo, o feminicídio. Ele é caracterizado porque o homem vê aquela mulher como objeto. Ela é minha, né? Ela eu sou o dono desse objeto. Então, se quem diz que segue Jesus Cristo olha os outros como objeto, aí eu me lembro que o Cime tem uma revista, eu sempre confundo o nome, não sei se é Porandim e tal, e uma vez eles entrevistaram um jagunço, daqueles contratados por esses fazendeiros para matar os índios, né? Porque os caras queriam invadir a terra do índio. Tem até hoje isso, né? E o fazendeiro falou de uma experiência, não, o jagunço disse da experiência dele de que atirou no índio. Aí deu um tiro, ele caiu. Chegou de perto do índio, ele fala assim, abro aspas para ele, diz assim, ele estava chorando, parecia gente, fecha aspas. Quer dizer, a pessoa não consegue ver no outro a sua humanidade. Então, se a gente também não consegue ver nas mulheres, né, essa humanidade, se elas estão abaixo, se elas são. Então, a gente está fazendo o mesmo papel e que não é o papel do seguidor de Jesus Cristo, infelizmente. Então, que a festa de Maria Madalena nos ajude. E vendo você falar, eu me lembrei de uma carta de São João, você me corrija se eu estiver errado, uma delas, não sei qual é, em que o cara diz assim: é, quem ama o seu irmão já passou da morte para a vida, né? Então, como você ligou o amor, né? De que Maria Madalena recebeu essa iluminação, essa experiência, então ela entendeu bem. Eu acho que a comunidade de João aí nessa carta, não sei quem é o autor da carta, mas é, é, trouxe para nós o que é a experiência da ressurreição, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa, não, mas talvez seja a coisa mais difícil, que é amar o próximo, como você falou aí. E talvez sair um pouco desse amor romântico, né? Que a Sim, gente tem sim, um amor que ele não é essa
questão do próprio desafio do que é amar, né? Que é um processo de aprendizado também, né? E acho que também essa coisa, quando você falava a coisificação, né? Você olha o outro e aí olha a outra de modo especial como uma coisa, né? Como um objeto, que é esse olhar que se tinha pelos povos indígenas, pelos povos e culturas, né, negras também, né? E aí você tem as mulheres, tem os grupos, né, LGBTQIA+, essas que eu diria que não são minorias, né? São maiorias transformadas em minorias, né? Na questão das preferências, dos direitos e das lutas, né? E creio a gente olhar para Madalena é você dizer que é, aquele e aquela que te olha como você é, que te reconhece, que te valoriza, mas não significa que concorda com tudo e muito menos que vai dizer, ai, o que você fez, que às vezes tem um pouquinho essa ideia de que quando você olha e reconhece o outro, você compactua com tudo. Mas Que ele vai não dizer, não, julga, né, Mari? não julga. Eu acho que essa é a experiência de fundo que Madalena tem com Jesus. E essa é a experiência de fundo que Jesus transmitia para as pessoas, porque ele vivenciava isso com o Pai, né? Então, essa experiência faz com que você passe a entender o outro, né? E a experiência do sagrado, quando ela é profunda, ela te transforma. E não tem quem te faça voltar atrás, né? Talvez seja isso o medo de possibilitar, né, que as mulheres acessem, né, ou possam de fato falar dessas experiências, né? Que aí impossibilita você de estar ali preso e presa também. Então, eu creio que Madalena é essa convocatória, né? E olhar todas essas mulheres e homens que são testemunhos hoje de esperança, né? Mulheres que são modelos de sororidade, né? Homens que são modelos de fraternidade. Abusei do seu tempo, hein, Mari? Eu Tranquilo, queria. são conversas que vale a pena, né? Eu conversei aqui com a querida professora e amiga Maristela Tessa e que trouxe para nós, como sempre, essa sabedoria do segmento de Jesus Cristo. Eu queria agradecer muitíssimo a você, Mari, que arranjou um tempinho para falar com a gente. Quer falar alguma Olha, coisa? para mim a gravação deu problema, mas eu é que quero agradecer pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui conversando com você, Marco, que é um grande amigo. Acho que a gente tem aí, se fosse parar para falar, a gente passaria aí horas conversando. E queria agradecer todos aqueles e aquelas que vão estar aqui sintonizando, ouvindo e fazendo o convite. Creio que a gente precisa estar rememorando as nossas histórias e memórias para que a gente possa ressignificar no presente. Então, mulheres e homens de fé, mulheres e homens que não seguem não necessariamente a tradição cristã, a gente tem que lembrar que Madalena é uma figura icônica na tradição ocidental. E a aproximação dela nos ajuda a compreender o papel, o lugar, a importância, né, e o modelo que se propõe de mulheres. Então, a convocatória é apóstola dos apóstolos, né? A testemunha da ressurreição. O que isso significa, além, muitas vezes, de confissão religiosa, né? Mas agradeço e que possamos celebrar a Madalena em nosso dia a dia. Obrigado, Mari. Paz e bem. Paz e bem.